Boa noite, tudo bem? Agora são 7 horas e 5 minutos, vai começar a nossa live com o tema Memórias na Introdução Alimentar. Vamos conversar um pouco sobre memórias na introdução alimentar. Bom, esse tema eu escolhi porque ele faz parte do meu dia a dia, na verdade. E eu fico pensando quais seriam as memórias futuras do meu filho. E eu fico me lembrando de algumas coisas que aconteceram comigo na minha infância, lembranças boas, de momentos da alimentação, né? Da moça que cuidava de mim. Enfim, eu gostaria que meu filho também tivesse boas lembranças. E daí, é um tema que me envolve muito e eu gostaria de trazer para você. Fazer esse bate-papo contigo essa noite sobre memórias na introdução alimentar. E tô aqui com o meu livro queridinho, né? Não me aparto dele. É o livro do Dr. Carlos Gonzalez, Meu Filho Não Come, da editora Timo. Esse autor, ele é um pediatra espanhol e ele trata muito sobre apetite da criança, dos bebês. Ele relata muitos atendimentos dele no livro, tá? É um profissional espanhol de vasta experiência, reconhecido mundialmente. Tem aí suas colaborações no Unicef, tem aí sua colaboração também no Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos, para as crianças brasileiras. Eu quero te pedir, no início de tudo, para você apertar aí o coraçãozinho para essa live ser compartilhada com mais pessoas. Clica no aviãozinho, envia para as pessoas que estão aí no seu contato, no seu direct. Compartilha. Lembra das pessoas que porventura gostariam desse assunto, tá bom? Convida mais gente para que a gente possa abençoar também outras crianças, outras famílias, tá bom? Vamos iniciar agora o nosso bate-papo. Então, eu trouxe aqui uma mensagem do início do livro. Eu gostaria de compartilhar com vocês porque ela mexeu muito comigo e me fez pensar muito o que eu tenho feito na introdução alimentar do meu bebê, né? Então vamos lá. No início, aqui na leitura, ele diz o seguinte: nos últimos anos, a compreensão da fisiologia do apetite do bebê tem avançado de forma significativa. Estamos maravilhados com o complexo processo que regula a ingestão de alimentos. E, no entanto, ainda é surpreendente quanto preconceito existe quando se trata do apetite de uma criança e a quantidade de regras exigidas que se impõem sobre sua alimentação. Eu vi um Instagram, eu não lembro qual que era, mas ele tinha assim, a pergunta era, quanto que um bebê precisa comer? E aí tinha assim, nada. Aí tinha normal. Tinha um pedaço de melancia no outro quadradinho. Tinha assim, normal. No terceiro tinha 3 pedaços de melancia. Então tinha assim, normal. E no quarto quadradinho tinham 6 pedaços de melancia. Normal. Então, por que em determinadas circunstâncias a criança não pode comer nada e é normal, e pode comer muito e é normal? Porque cada criança é uma criança. E tem dia que eu quero comer, assim como a criança. Tem dia que ela quer comer e tem dia que ela não quer comer. Depende muito do apetite do dia. Portanto, essa coisa de que existe uma quantidade de que o bebê tem que comer, uma tabela, olha, seu bebê tem que comer X quantidade por dia. Isso é ilusão. Até porque essa fisiologia, esses estudos sobre a fisiologia do bebê, ele está avançadíssimo para que eu possa dizer a quantidade que meu bebê precisa comer, né? E nenhum pediatra de autenticidade, de muita confiança, ele vai fazer isso também. O livro continua dizendo assim: minha primeira experiência dolorosa com estas normas foi quando testemunhei a tortura de meu irmão mais novo. Ele devia ter 2 anos ou 3, e eu 3. Estávamos naquela tarde sob os cuidados de uma tia, por sinal muito carinhosa com a gente. Meu irmão não queria comer a banana que lhe fora dada como lanche, então ela tomou nos braços, cobriu seu nariz quando ele teve que abrir a boca para respirar, introduziu sem compaixão a banana em sua boca e assim continuou. Apesar de seus gritos e tentativas para soltar, até ele ter engolido a banana por inteiro. Eu percebi isso como um ato de crueldade, cuja finalidade eu não entendia. Se ele tivesse com fome, teria comido. Se não comeu, é porque não estava com fome. Isso entende até mesmo um menino de 3 anos de idade.
E olha só que tipo de situação que esse menino passou aos 3 anos de idade, vendo o irmão dele de 2 anos. Isso quem relata é o Dr. Carlos Gonzalez. Ele estava sendo cuidado por uma tia muito amorosa, que é a pessoa de confiança que a mãe dele tinha, né? Então o que aconteceu? Na hora do lanche, a tia foi servir a banana, e aí o irmão dele de 2 anos não queria comer, a tia simplesmente segurou, fechou a narina para ele não respirar, e quando ele abriu a boca, procurando ar, ela introduziu a banana na boca dele. A criança com 3 anos de idade, ele identificou, meu Deus, o que é isso? É um ato de crueldade. Gente, não se faz isso com um adulto. Você faria isso? Olha só, a Chayane, isso aconteceu comigo com beterraba e cenoura. Eu não suporto beterraba, eca. Tá vendo? Porque foi obrigada a comer. Gente, claramente, vejam um lado bom do que eu vou falar pra vocês. Quando uma pessoa ela tá com fome, ela não come? Sim ou não? Me respondam aí. Coloca aí, sim ou não? Quando a pessoa ela tá com fome, ela come? Sim ou não? Uma pessoa normal, eu, você, quando você tá com fome, você come? Sim ou não? Sim, exato. Quando você tá com fome, você come. E uma criança? Isso, você come. Quando você tá com fome, você come. Se a criança ela não quer comer, obviamente, é porque essa criança não está com fome. Não é isso, Chayane? Não é isso, Raquel? Então, isso, Aline, quando a gente está com fome, a gente come. Com a criança não é diferente. Por quê? Porque é da nossa fisiologia, estar com fome, comer. A Chayane, ela acabou de dar um exemplo. Olha, não suporto beterraba nem cenoura. Por quê? Porque ela foi obrigada, na sua infância, a comer beterraba e cenoura. Eu acredito que ela não vai querer trazer essa memória para a filha dela, para as filhas dela, não é verdade? Ok, a gente não quer. Então, o que acontece? Que memórias são essas? Muitas vezes aí você fica pensando, mas olha, eu não gosto de chuchu, mas eu não tive um trauma assim. Olha, o que acontece com as memórias? Muitas vezes a memória ela foi tão forte, aquela situação ela foi tão forte, tão constrangedora, tão difícil para você. Sabe o que foi que aconteceu? Sua mente bloqueou aquela informação, você ficou com aquele sentimento. Então, toda vez que você vai querer comer um chuchu ou tem um chuchu, você não se serve, você tem uma ânsia. Tem crianças que têm ânsia de vômito, só daquele alimento chegar à boca, aquela textura. Tem criança com reflexo de gag. Se você estudar isso, não é um entalo. Quando a criança ela sente aquela textura que vai engolindo, ela faz, olha só o que é que eu vou fazer. O que é que a criança faz na introdução alimentar, quando ela não gosta da textura? Ela faz isso com a boca, tá bom? E muitas vezes ela não tá entalada, ela não tá se engasgando, ela tem um reflexo de gag. O que é isso? É quando a criança não... aquele negócio não vai descer bem, tá bom? Então, veja bem, as memórias que a gente está ajudando a armazenar na cabecinha, no cérebro do nosso filho, elas vão gerar sensações. Veja bem, quando você não gosta de um alimento, o exemplo da Chayane, ela deu aí. Eu não gosto de beterraba, o que você faz? Ui, a eca, ela até escreveu eca, né? Por quê? Porque gera uma sensação, ela sente uma sensação ruim. Então, logo após aquela memória ser introduzida na cabeça dela, ela vai ter aquela sensação. E o nosso cérebro, ele pode ter passado por uma experiência no passado, no caso, quando criança, que se você pensar nela hoje, você revive. Porque para o cérebro não existe diferença entre passado e presente. A sensação vai ser a mesma. Você pode imaginar uma coisa que você não comeu ou você se engasgou antigamente, você tem a mesma sensação hoje, porque o cérebro lhe passa essa informação de que isso está acontecendo agora, apesar de você não estar comendo, está só imaginando, porque não existe distinção para o cérebro. Por exemplo, meu esposo uma vez em 2017, sabe o que foi que aconteceu? Eu fiz um lanche, cuscuz com calabresa. E aí, esse cuscuz com calabresa, ele passou super mal. E eu não tive nenhum problema com o cuscuz com calabresa. Comi tudo. E aí, de noite, ele passou super mal com esse cuscuz com calabresa. Hoje, se eu fizer um cuscuz com calabresa, ele tem ânsia de vômito. Por quê? Porque ele lembra
daquele dia em 2017, há 3 anos atrás, que aquele cuscuz fez super mal pra ele. Então, quando ele sente o cheiro da calabresa em qualquer lugar, ou se ele vê um cuscuz com calabresa, ele corre pro banheiro. Você tá entendendo? Com aquela ânsia de vômito, porque ele não consegue. Você tá entendendo? Então, assim, quando a gente armazena uma memória, mesmo que você não lembre o que foi que aconteceu, aquela sensação ela vai fluir quando você reviver aquele momento. Porque o nosso cérebro, ele não distingue o passado do presente. Entendeu? Portanto, aí eu te pergunto, quais memórias nós estamos ajudando a armazenar na cabeça dos nossos filhos? O Dr. Carlos Gonzalez, ele tem mais de 60 anos. Ele lembra o que aconteceu, é tanto que ele escreveu no livro o que aconteceu com ele aos 3 anos de idade. Eu super recomendo a leitura desse livro se você é pai, mãe, vô, avó, cuidador, cuidadora. Porque é um livro muito que trata muito sobre apetite do seu filho, tá? Ele faz várias discussões, ele levanta vários questionamentos. E eu te pergunto, você já obrigou seu filho a comer? Em algum momento a gente já obrigou. Quando? Quando a gente engana, quando a gente faz chantagem, quando a gente, se você não comer, eu vou te levar pro velho do saco. Se você não comer isso aqui, o seu primo come. Imaginou se você fosse comparada com a ex do seu namorado, o ex do seu marido, o ex da sua esposa, você gostaria? Pois é, nós não gostamos de ser comparados. E muitas vezes, no momento da introdução alimentar, a gente acaba comparando o nosso filho a outros bebês. Por quê? Porque a gente já armazenou essa informação e sem querer a gente vai fazer a mesma coisa. O que aconteceu com a gente na infância, a gente vai apenas repassar para o nosso filho, sejam elas memórias boas ou memórias ruins, porque elas já estão armazenadas na nossa cabeça. E o que acontece com isso tudo é que, consciente ou inconscientemente, o nosso filho ele vai absorver essa informação. E o que acontece? Em alguma área da vida dele, ele vai fazer a mesma coisa que nós estamos fazendo com ele, inconsciente ou inconscientemente, porque a criança, até os 3 anos de idade, ela absorve tudo inconscientemente. A partir dos 3 anos, o cérebro dela começa a absorver as informações conscientemente. Então, o que a nossa criança está aprendendo no processo de introdução alimentar, ela vai levar para a vida. Você obriga o seu filho a comer, ele vai obrigar outras pessoas a fazerem outras coisas para ele. Observe quando seu filho teve ou tem 1 ano e meio de idade, que é a fase do meu filho. Ele me dá alimentação da mesma forma como eu oferto para ele. Hoje à noite a gente estava jantando antes da live e ele estava me alimentando da mesma forma como eu alimento ele, sabe? E é lindo de se ver porque a gente vê que ele duplica. Só que aquele processo que ele de repetição, ele é inconsciente, porque nessa fase ele não absorveu para entender no consciente dele. Ele faz esse processo de repetição inconscientemente. Uma criança, para aprender alguma coisa, o que acontece? Ela precisa de, no mínimo, 40 repetições daquilo. Se você quer ensinar a letra A para sua criança, o que faz na escola? Você cobre a letra A com algodão, você cobre a letra A com feijão, você conta a historinha de um artista com a letra A, para aquilo fixar na memória dela. E existe um estudo que fala que a criança precisa de, no mínimo, 40 repetições para que ela aprenda alguma coisa. Você já você já alimentou seu filho por mais de 40 vezes? Então, a forma como você alimenta o seu filho está sendo armazenado na memória dele. Existe um outro processo que diminui essa quantidade de vezes que a criança ela aprende alguma coisa. Se você não quiser aguardar as 40 vezes para que seu filho aprenda a fazer as coisas, você vai brincar com ele. Quando você brinca, o processo de aprendizagem da criança ele é muito mais rápido. Então, quando você brinca durante a alimentação, ela vai aprender aquele processo muito mais rápido. Quando você brinca durante a introdução alimentar, ela vai aprender aquele processo com muito mais rapidez. E esse processo de aprendizagem está sendo armazenado na cabeça dela.
esse processo de introdução alimentar está sendo guardado na cabeça dela. É tanto que, ao passar do tempo, a criança ela vai replicar o que você está fazendo. Por quê? Porque através das repetições, através da brincadeira, essa criança ela conseguiu guardar na memória a forma como você faz a introdução alimentar com ela e ela vai replicar em você. Ela vai replicar no brinquedo. Esses dias eu postei um stories do Alan dando melancia para uma lagartixa. Ele tem uma lagartixa de brinquedo. E ele abria a boca da lagartixa, colocava a melancia, depois fechava e puxava o garfo, né? Então, assim, da mesma forma como eu oferto para ele, eu ofereço o garfo, né? A melancia espetada no garfo e dou na boca dele. Às vezes ele aceita, às vezes ele não aceita, porque ele é muito independente na introdução alimentar. Mas assim, o que eu quero falar para vocês é, ele estava replicando na lagartixa aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele veio fazendo. Aí eu te pergunto, se a gente está fazendo os nossos filhos serem obrigados a comer, qual é o tipo de memória que eu estou armazenando na cabeça dele? Qual é o tipo de ação que ele vai replicar depois de 40 vezes? Qual é o tipo de ação que ele vai replicar após eu brincar bastante com ele? De que forma eu estou alimentando meu filho? Eu estou obrigando, eu estou tapando o nariz, esperando ele abrir a boca para respirar e enfiar uma banana na boca dele? Então, qual que é o processo? Só um minutinho, deixa eu organizar bem aqui alguma coisa no meu Instagram. Acho que vai parar de travar agora. Então, o que eu quero falar para vocês é que esse processo de armazenamento na memória do meu filho, ele acontece a partir de 40 repetições. Eu repeti várias e várias vezes, ele vai aprender. E veja bem, mais adiante no livro, eu gosto muito de trazer esse livro porque ele é além de ser um estudo científico, ele é a experiência de um médico pediatra espanhol, um médico internacional. Então, eu aprendo muito com o Dr. Carlos Gonzalez. Ele diz assim mais à frente, a respeito do refeitório da escola, eu poderia dizer algumas coisas. Nas mesas, onde existia uma tábua debaixo do apoio principal, você poderia encontrar de tudo. O mais comum eram pedaços de pão, laranjas e linguiça, mas às vezes tinha ovos inteiros. E não sei se a diretora sabia ou se pensava que as crianças na escola comiam tudo. Mas com certeza a moça da limpeza sabia o quanto uma criança é capaz de comer. Depois de muitos anos de estudo, confirmei a minha primeira impressão. O apetite é o que regula a ingestão dos alimentos. E pelo menos em crianças, o faz de maneira adequada às suas necessidades. Cada espécie tem suas preferências alimentares que parecem ser geneticamente determinadas. Nós não somos exceção. Pelo menos enquanto ainda não adquirimos os preconceitos da época em que vivemos. Ao longo dos anos, nós comemos com base em motivações as mais variadas. No Natal ou na Quaresma, se queremos agradar nossa sogra ou entrar no biquíni. Ao invés disso, crianças não têm ideias preconcebidas de quanto nem quando devem comer. Elas não sabem nem precisam saber das recomendações do pediatra, nem da Organização Mundial de Saúde, ou o que come o filho de seu vizinho. Por isso, não aceitam prontamente as regras rígidas que às vezes lhes são impostas. Então, o que acontece com os nossos filhos? Uma licencinha para beber uma água. O que acontece com os nossos filhos é que nós já temos o nosso preconceito. O que é um preconceito? É um conceito já formado antes, né? Ah, a Jonali é isso. Antes de conhecer a Jonali, você fala o quê? Você tem um conceito antes de me conhecer. Então, isso é um preconceito. Ah, a Jonali é legal. Então, é um preconceito antes de me conhecer. Ah, a Jonali é chata. É um preconceito antes de me conhecer. Seja bom ou ruim, é um conceito que eu já tenho antes de conhecer determinada coisa ou pessoa. Hoje, na nossa cabeça, o que foi implantado, quais as memórias que nós temos? É que quando chega no Natal, a gente vai fazer o que? Antes do dia 25, a gente vai entrar num regime, porque dia 25, na semana do Natal, a gente vai comer muito, né? Só que em janeiro a gente vai fazer regime. Ah, em julho, o que vai fazer? O que vai acontecer? Eu preciso entrar no biquíni para ir para a praia, né? Mês de férias. Então eu vou
fazer regime. Então, nós temos preconceitos sobre os períodos, as festas. Então, a nossa alimentação ela é regulada de acordo com os nossos preconceitos, né? A gente deixa de comer ou come por uma determinada ação ou atitude ou determinada data. Então, isso é um preconceito sobre a nossa alimentação. E o nosso apetite em adultos, ele é regido por essas motivações. As crianças, como elas são mais inteligentes, elas são mais sábias, mais sabedoras, o que acontece? Elas não entendem nada sobre preconceito. Elas entendem sobre preconceito quando veem a gente sendo preconceituoso. O que acontece com a cabecinha da criança? Ela não precisa de nenhuma motivação para comer. Ela simplesmente, se ela está com fome, ela come. Se ela não está com fome, ela não come. Basicamente isso. Só que com o passar do tempo, ela vai sendo uma esponjinha. Ela é uma esponjinha. Nós somos um espelho. E aí ela vai absorvendo aquele preconceito que a gente vai informando para ela através das nossas atitudes. Nós não precisamos dizer que nosso filho não precisa comer, diminua a sua alimentação em julho para você entrar no biquíni. Não. Eles vão ver a gente sendo motivados por aquele preconceito. Olha, eu vou fazer um regime, porque em julho eu preciso entrar num biquíni. Eu não preciso ensinar para o meu filho, para minha filha, que eu estou fazendo isso. Ele vai me ver fazendo isso e aí vai absorvendo aquele preconceito. Então, muitas vezes, as coisas que a gente tem colocado na cabeça do nosso filho tem criado memórias na cabeça dele através dos nossos ensinos, através dos nossos comportamentos, dos nossos preconceitos já estabelecidos. E à medida que a criança cresce, ele vai nos vendo fazer isso e vai acabar fazendo também. Então, eu fico me perguntando, qual tipo de memória eu estou guardando para o futuro do meu filho? Quando, eu te pergunto, quando você vê assim, esse coco só me lembra quando eu era criança e meu pai me levava lá na chácara do meu tio para tirar coco. Esse cheiro de pizza, nossa, só me lembra quando eu morava num lugar tal. Sabe, você já teve esse tipo de lembrança? Escreve aí qual tipo de lembrança, qual comida te lembra algum lugar. Escreve aí para compartilhar com a gente aqui nessa live. Tem algum alimento que você lembra do interior? Uma galinha caipira? Nossa, acabou de me dar água na boca, que eu me lembrei de verdade de uma galinha caipira que minha mãe faz. Sabe? Conta aí pra gente qual tipo de comida que te arremete a algum lugar na sua infância ou a algum parente, alguma casa. Escreve aí pra mim. O que acontece com a gente acaba acontecendo também com os nossos filhos. O que? As lembranças. As lembranças que a gente tem deixado na cabeça dos nossos filhos, ela vai ser levada para a vida inteira. Olha aqui a Chayane, doce de caju, me lembro do sítio que minha tia morava. Tá vendo? São memórias. E ao lembrar do doce de caju, você também teve o sentimento. Qual o sentimento? Aquele sentimento que você está sentindo agora, seja ele de estar comendo, seja ele do cheiro do caju, porque o sentimento ele vem através da memória. Tudo que você sente é através da memória que está na sua cabeça. Quais são as memórias que seu filho vai ter no futuro? Olha só, essa foto aqui que eu convidei vocês para a live é o Alan comendo açaí pela primeira vez. Será que ele vai lembrar? Mas eu tenho a foto para mostrar para ele. E essa sensação desse açaí, se tiver muito bem registrado na cabeça dele, ele vai lembrar no futuro, sabe? Então são coisas assim, olha só, eu achei bem legal esse aqui também, foi sábado, ele comendo quiabo, sabe? Aí eu fico perguntando, quais memórias o meu filho vai ter no futuro? Eles comem primeiro o que mais gostam. Então assim, qual lembrança o seu filho ele vai estar levando para o futuro? Qual lembrança no momento da alimentação? Eu também aprendi a comer quiabo com você. Eu aprendi a comer quiabo com o Alan. Então, assim,
qual memória eu estou passando para o meu filho? Eu estou passando que na hora que ele não quer comer, eu obrigo ele a comer, ou eu estou passando uma memória, estou implantando uma memória nele de que se ele não quiser comer, começar a chorar, ele sabe que toda vez ele tem o meu colo, que o meu colo é lugar de aconchego, o meu colo para ele, se ele tiver com ânsia de vômito na hora daquele alimento, se ele não passar bem, o que vai acontecer? Eu vou poder guardar ele no meu colo, a sensação dele no futuro é de que o meu colo é aconchego para ele. Olha só, a Edna, quando faço quiabo, lembro da minha mãe com o típico quibane de palha, aquele quibane redondo, né? Cheio de quiabos e ela preparando com feijão verde, abóbora e maxixe. Que delícia, Edna, Elia falando. Realmente, que prazer, né? São memórias e hoje a Edna me escreveu no privado. Se você puder escrever aqui, Edna, aquilo que você escreveu no privado para mim, eu achei lindo, tá? Aquele negócio lá do teu pai plantar as coisas na roça. Escreve aqui, compartilha com a gente, que eu gostaria. Foi uma coisa eu li com muito prazer aquele negócio que você escreveu pra mim. Então a lembrança que a Edna tem de quiabo é ver a mãe dela com aquele quibane de palha, o Maranhão e as delícias da roça. É verdade, sabe? Então assim, tem coisas que a gente leva pra vida inteira, conscientemente ou inconscientemente. São memórias que foram colocadas na nossa cabeça de forma que nós vamos levar ela pra vida, sabe? E a gente vai fazer com os nossos filhos da mesma forma como os nossos pais fizeram com a gente. Aí eu te pergunto, você tá obrigando seu filho a comer? Qual tipo de memória você tá deixando seu filho carregar pro resto da vida? Será que essa memória é tão forte que vai gerar bloqueio na cabeça dele? Ou são memórias boas, maravilhosas, que ele vai lembrar e levar para a vida? Porque apesar de termos memórias que nós não lembramos, nós temos consequências pelo resto da vida. Daquelas memórias que nós lembramos ou que nós não lembramos. Porque nós temos lapsos de memória. E esses lapsos, eles podem ser muito fortes. Então eu te pergunto, qual tipo de memória você está deixando o seu filho ter de você? Qual tipo de memória pai, mãe, vô, avó, cuidador está deixando essa criança armazenar? Porque ela vai levar essa informação para o resto da vida, seja boa ou seja ruim. E ela vai fazer com as outras pessoas exatamente aquilo que você está fazendo com ela. Ela vai replicar, seja no trabalho, seja na introdução alimentar do filho dele, seja numa mesa, numa alimentação com todas as pessoas. Como é que você come frango? Me diz como é que você come frango. Será se você não tem um jeito, fica sem jeito de comer frango na frente dos outros que você foi acostumado a comer de outro jeito? É esse tipo de coisa, sabe? Olha, a Edna escreveu aqui. Eu lembro que desde bem pequena eu sempre comi essas coisas da roça e até hoje amo muito. Acredito que se deve a isso da memória. Exato. Você gosta por quê? Porque você foi criado naquele ambiente de que viu seu pai fazendo. E outra coisa muito importante que os nossos filhos, eles se envolvem na alimentação, sabe quando é? Quando você deixa eles te ajudarem. Ah, mas esse menino só faz bagunça na cozinha. Separa uma gaveta, aonde essa gaveta possa colocar apenas plásticos, coisas que não vão machucar o teu filho. O que eu faço com o Alan na hora do almoço? Muitas vezes eu atraso o almoço por alguma outra situação, eu errei o horário da rotina. O que eu faço? O Alan, ele quer almoçar rápido, às vezes ele chega a chorar quando eu não termino o almoço porque ele quer comer. Filho, eu digo assim, filho, ajuda a mamãe aqui a terminar o almoço rapidinho. Pega aqui e cozinha pra mamãe. Aí eu dou uma espátula grande de plástico pra ele e um pote de sorvete. E ele fica lá batendo, sabe? Sabe, naquele dia que ele me ajuda a fazer o almoço ele é muito mais prazeroso. Porque na cabecinha dele ele me ajudou, de fato ele me ajudou a fazer o almoço. Sabe? Às vezes eu coloco a cadeira ali do lado, a gente tem umas cadeirinhas de madeira que ele sobe e fica me ajudando a lavar a louça do jeito dele, sabe? Então, quando as crianças elas se envolvem no processo,
o resultado é muito melhor, tá? Naquele dia, naquela alimentação. Por quê? Porque ela tem a sensação de que ela ajudou, de que ela ajudou a preparar. E é exatamente essa memória que a Edna tem na cabeça dela, que ela desde pequena, ela come essas coisas da roça, por quê? Porque ela estava ali no meio, viu o pai dela plantando. Muitas vezes acredito também que ela ajudou a colher alguma coisa, porque estando no meio a pessoa se envolve. Sabe? Quando nós nos envolvemos, é muito mais gostoso, é muito mais prazeroso, sabe? Quando você prepara aquela comida, sabe? Olha, ele juntava, a Edna falando, ele juntava a gente para ver as frutas, cortava a melancia, dava a colher para mim e meus irmãos comerem juntos a melancia. Que sensação maravilhosa, sabe? Tem uma coisa que eu faço aqui em casa que quando eu me lembro, travou para todo mundo? Ou só para Raquel? Travou, tá tudo ok? Tá tudo ok? É quando a gente come melancia que raspa com a colher. Tem uma coisa que meu pai faz que ele sempre lembra de mim e quando eu vejo isso em qualquer lugar eu lembro dele. Ah, tá ok, obrigada. Tá ok, obrigada. Tá ok, tá tudo ok. Então veja a sua verificação. Opa, Carla, obrigada, ok. Quando ele faz canjica de milho. Voltou, obrigada, Raquel. Sabe o que é que ele faz? Ele sempre lembra de mim. Onde eu estiver, eu vou lembrar dele. É rapar o tacho da canjica de milho, sabe? Quando ele fazia canjica, sempre aos domingos à tarde, ele deixava a panela para eu rapar. Então, toda vez que eu lembro de uma canjica, eu me lembro daqueles momentos quando eu era criança, até adolescente, até hoje, quando eu vou na casa da minha mãe. Ou ele fazendo, ele pede pra minha mãe mandar uma foto pra mim, que a panela é minha. Muitas vezes a rapa é melhor, né, Elia? Já teve situação do meu pai não rapar a panela e dizer que a rapa era minha e lavou a panela, eu não estando em casa, né, eu já morava fora. Por quê? Porque são memórias que nós temos, memórias saudáveis. Então, qual tipo de memória a gente vai... Deu fome também das coisas da roça, né, Elia? Lá do irmão Zé dos Santos, coisa da roça, coisa maravilhosa. Então, são memórias que nós temos, memórias que impactam a nossa forma de viver, memórias implantadas conscientes ou inconscientemente, que eu levo por uma vida inteira. E a gente fala disso com muito prazer. Agora tem umas memórias que a gente não gosta de lembrar, que a sensação é ruim. Eu lembro aí do caso da Chayane. Ah, a Chayane tá me dando fome essa live. Né? Engraçado. Que a gente não gosta de lembrar, que é o caso da beterraba, da Chayane. A Chayane não gosta de beterraba, ela sente uma sensação assim muito ruim. E é isso, a gente vai ter as memórias boas e vai ter as memórias ruins. Mais adiante aqui no livro, eu gostaria de compartilhar com vocês, ele diz assim: depois de muitos... aqui. Elas sabem, devemos olhar e aprender nesse assunto de comida e em muitas outras coisas. Em uma ocasião, antes de amamentar meu filho, eu perguntei em voz alta, se é um testemunho de mamãe, para que pudesse me ouvir alguém que só aceitava relutantemente que eu amamentasse. Querido, você quer tomar um leite específico para a sua espécie? Que tem evoluído ao longo de milhões de anos para se tornar perfeito para você, que não irá lhe causar alergias e irá protegê-lo de muitas doenças? Ele me olhou com espanto e disse: não, quero TT. Então as crianças, elas não têm o preconceito, elas não sabem o que a OMS quer, elas não sabem da recomendação pediátrica. O que elas sabem? Elas sabem aquilo que estão absorvendo todos os dias através de nós. Olha só outro testemunho da Edna. Minha avó tinha forno de barro no quintal. Tem alguém aqui para participar da live? Ele merece coraçãozinho ou não? Oi, gente! Manda beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Olha aqui o meu comedorzinho de quiabo. Vamos ler o que tia Edna falou. O Alan merece coraçãozinho ou não merece? Ei! É só festa, hein, mamãe? Vai lá com o papai brincar. Beijo, Alan. Tia Edna mandou. Tia Elia mandou. Não, papai, eu não quero ir, não. Aí, a tia Aline. Ó, um copo. Alan dominou a live aqui agora. Ei, coraçãozinho pro Alan. Beijo da tia Nara.
A Edna, eu era criança raiz. Olha só o que a Edna falou. Minha avó tinha forno de barro no quintal. Quando ela ia assar nos bolos lá, eu raspava o que sobrava da massa, colocava numa tampinha de refrigerante e colocava pra assar em cima do forno. É isso aí, Edna. Que lembrança maravilhosa, hein? Opa, agora o Alan tomou o celular. Vai lá com o papai, que a mamãe tá terminando. Tchau, beijo. Mamãe te ama. Pessoal, todo mundo mandou beijo pra você, filho. Tchau. Tia Raquel mandou coraçãozinho. A tia Jaraína. Vou encher ele de beijinho mais tarde. Raquel, oi, Alan, Aline, todo mundo. Que legal, gente. Obrigada pelo carinho com a Alan. Gente, então, essa mãe, quando ela perguntou tudo isso, filho, você quer um leite que não vai te fazer alergia? Não, ele não entende essas coisas. O que o nosso filho quer? Ele só quer o TT. Sabe? Então, o preconceito que a criança vai ter, ele é formado através do que nós passamos para elas. As memórias que elas têm são as memórias do que a gente vai passar para elas, sabe? De todo tempo, inconsciente ou inconscientemente. Né? Aquela coisa, aquele exemplo do cuscuz com calabresa do meu esposo. Obrigada, Edna. É aquela coisa da beterraba da Chayane, quando ela lembra. Então eu te pergunto, sabe essas lembranças boas que você tem? Mas eu acredito que aí dentro também tem aquelas lembranças que você não gosta, de alimentos que você não gosta. Assim como tem coisas que você come, tem coisas que você não come. Seu filho vai comer tudo, ele vai ser como você, ele vai comer o que ele gosta e vai comer o que ele não gosta. E por que a gente procura ser o mais saudável possível? É para que no futuro o nosso filho ele saiba equilibrar a sua alimentação. Porque tem gente que come só massa, por exemplo. Não é uma crítica. É porque ela não sabe equilibrar entre comer a massa e comer a verdura. Tem gente que só come carne, porque não consegue comer outro tipo de carne, só come carne de boi, não consegue comer uma galinha. Então, assim, a gente faz uma introdução alimentar mais saudável possível, por quê? Para que no futuro nossos filhos eles saibam equilibrar. Não quer dizer que a gente está criando um filho natureba, não quer dizer que a gente está criando um filho chato para alimentação, não. A gente quer que o nosso filho tenha boas memórias e que no futuro ele saiba equilibrar a sua alimentação. Vai chegar o momento do doce? Vai chegar o momento do doce. Vai chegar o momento da pizza? Vai chegar o momento da pizza. Mas a própria Bíblia fala, para tudo existe tempo, né? Agora, na introdução alimentar até os 2 anos, não é o tempo dele ter essas memórias de doce. Por quê? Porque ele vai preferir aquele doce artificial do que o doce natural. Essa é uma das justificativas. Então, quais memórias nós estamos implantando na cabeça do nosso filho? São memórias afetivas? São memórias positivas? Ou são memórias ruins? Porque tudo que está acontecendo com eles é o que eles vão levar para a vida. Tudo que a gente tem feito, eles vão levar para a vida deles. Mais adiante no livro, tem um testemunho aqui de uma pessoa que o Dr. Carlos Gonzalez conheceu, que ele é uma pessoa que ele não come legumes. E esse senhor, ele foi para a guerra. Ele foi para a guerra preparar legumes e nem na guerra ele comeu. É bem interessante a história que ele conta. E aí ele diz que não come legumes porque a mãe dele obrigava ele a comer. Eu conheço uma pessoa que não come feijão. Sabe por quê? Porque o pai dele obrigava e batia nele quando era a hora dele comer feijão. E hoje ele não come. Eu conheço várias pessoas que deixam de comer alguma coisa e o motivo por trás daquilo é sempre uma briga, uma pisa, uma taca, um preconceito. Nunca é porque você deixou à disposição. Procure ver nas conversas com as pessoas que o que elas não gostam tem sempre uma coisa muito forte por trás. Tá? Tem sempre uma coisa muito forte por trás. Mas eu não gosto de chuchu e eu não lembro de ter sido obrigada a comer chuchu.
às vezes pode ter sido uma memória tão forte que tua cabeça bloqueou aquilo. Mas existe sempre um motivo muito forte para você não gostar de alguma coisa. E isso acontece não só na alimentação. A falta do conhecimento das coisas nos gera muito preconceito. Uma vez, acho que semana passada eu falei isso. O nosso paladar, ele é super adaptável. Aquilo que você quer aprender a comer, você reaprende. Isso se chama reeducação alimentar. Então, se você quer aprender hoje a comer uma coisa que você não consegue, por exemplo, eu não conseguia comer quiabo. Eu fiz uma readaptação alimentar. O meu filho, se eu tivesse colocado na cabeça dele que quiabo não é bom, ele comeria quiabo dessa forma aqui, ó. Dessa forma como eu mostrei pra vocês. Ele não comeria. Olha ele comendo quiabo. Eles comem primeiro o que mais gosta. Mas se eu tivesse passado pra ele a informação de que quiabo não é legal, ele estaria comendo quiabo hoje? Ele não estaria. Porque eu estaria transmitindo pra ele o meu preconceito, o preconceito da minha mente, pra ele. E muitas vezes aquele negócio que entra na boca, você não gosta da textura. Sabe? Tem coisas que a gente não consegue comer. Mas na introdução alimentar, eu não consigo dar pro meu filho aquilo que eu não como. Então, o que foi que eu fiz? Eu decidi aprender junto com ele. Eu dei pra ele e no processo dele chama-se o quê? Introdução alimentar. E o meu processo chama-se o quê? Readaptação, reeducação alimentar. Brócolis. Eu também não comia brócolis. Alan ama brócolis. Mas se na minha cabeça de preconceito de brócolis eu não tivesse dado brócolis pra ele, o Alan ia alguma vez querer comer brócolis? Não. São preconceitos. E na nossa idade, é o que eu falei pra vocês, é a readaptação alimentar. E na idade deles é a introdução. A gente vai deixar de dar porque a gente não gosta? O que custa a gente querer aprender? Não faz mal. É um desafio. É um desafio. E o Alan está comendo hoje, eu procuro o máximo deixar à disposição dele. Não quis, tudo bem, filho, vamos aguardar a próxima refeição. Porque quando a gente está com fome, a gente come. Se ele não quis comer, paciência. Tem dia que eu também não quero. E assim a gente vai levando um dia após o outro. Não marcando horário, não marcando na agenda que meio-dia é o horário de comer, mas seguindo a rotina. Hoje de manhã eu falei sobre rotina. Se você não viu, volta lá nos meus stories e assiste sobre rotina. Inclusive, deixei salvo nos destaques o que a gente tem feito sobre a rotina do Alan. Como que ela influencia no processo da introdução alimentar dele. Ele tá naquela fase de que imita tudo. E aí, na hora que a gente desce, eu comprei uns óleos essenciais do Terra. E aí eu super indico, vocês podem procurar aí a minha amiga Lidiane, que eu gosto de compartilhar essas informações também. Quando a gente desce, a sala, ela tá cheirando a limão siciliano, um clima super alegre. E aí, quando a gente sai da sala, que é a hora de fazer a soneca, que a gente sobe, a gente mora num sobrado, e a parte de cima é aqui onde eu tenho o escritório e quartos. Quando a gente sobe, a gente vai subindo a escada, a gente vai sentindo aquela sensação de leveza, a gente vai sentindo aquela sensação de ambiente aconchegante, porque aqui em cima eu coloquei lavanda, né? Então, os óleos essenciais afetaram diretamente a rotina do Alan, porque lá embaixo ele é um clima mais alegre, é o lugar de brincar, é onde tem o limão siciliano, né? E aqui em cima é o local onde eu distribuí o cheiro da lavanda. Então, assim, o nosso corpo, ele entende, ele vai absorvendo aquele cheiro, sabe? E super deu certo com o Alan, eu venho testado desde a semana passada. E eu amei. Eu vou te mandar no privado o contato do óleo. É maravilhoso, sabe? Então isso afetou diretamente na rotina do Alan. E aí, quando eu gosto de fazer músicas, de cantar músicas na hora de mudar o processo. Por exemplo, quando é hora do Alan comer, se ele estiver fazendo uma atividade, eu faço uma conexão para poder
tirar a cabeça dele daquela atividade e colocar na alimentação. Eu tiro ele da brincadeira e jogo ele no cadeirão? Não. Eu faço uma conexão para que ele entenda que é a hora da alimentação. Olha só, Lidiane, esse aqui é o contato do óleo, tá bom? Vou já te mandar no privado também, ele. O que acontece? O Alan tá numa brincadeira, eu puxo ele e jogo no cadeirão? Não, porque ele tá super agitado, brincando, tchá, 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 tchá. Não, ele não vai fazer isso. O que eu faço? Eu faço uma conexão de uma atividade com a alimentação. Ele tá lá brincando, eu chamo, filho, vamos, me ajuda aqui a guardar os brinquedos? E aí ele vai me ajudar a guardar os brinquedos. E aí eu vou cantando uma musiquinha, eu invento na hora. Vamos guardar os brinquedos, os brinquedos, os brinquedos. E aí vou fazendo uma conexão de uma atividade com a outra, para que eu possa transportar ele de um ambiente para o outro. E aí eu digo assim, lava outra, lava uma mão, lava outra. E aí ele sai correndo para a pia, e aí ele já chega lá na pia assim, ó. Porque aquela atividade de conexão, eu vou transportar ele, sentar. Filho, vem lavar a mão. Filho, hora do almoço. Então, a conexão de atividade vai transportar ele de um ambiente para o outro. E aí, na hora de lavar as mãos, eu faço uma voz, o pai dele faz a outra, e a gente vai brincando e ele vai lavando as mãos. Então, depois de lavar as mãos, o que é que ele vai fazer? Ele vai sentar no cadeirão, tá bom? Nara, Ctrl+C, Ctrl+V dessa forma de conexão. Que legal! Espero estar contribuindo, tá? E aí, canto a música e aí ele sabe que é a hora do cadeirão. Vamos fazer alimentação. E aí eu já faço uma outra conexão, eu canto uma outra musiquinha que eu gosto de cantar, né? Tem a música do Mundo Bita, e aí eu já vai terminando a música de lavar a mão, já vou começando a cantar outra música, aquela Para Papá. Para Papá. Pode procurar aí no YouTube, Mundo Bita. É uma que a gente canta sempre. Eu acabei esquecendo a música, eu uso direto nos stories. Se você lembrar, pode digitar aí. Melancia sem caroço, mamãe sirva o meu almoço, beterraba. E aí, quando ele escuta a música, se a alimentação for na mesa, eu já vou cantando rumo à mesa. Se for no cadeirão, eu vou cantando rumo ao cadeirão. Porque essa música, para fazer a conexão da pia pro cadeirão, ele já entendeu que é a hora de papar. E aí, depois do almoço, a hora de dormir. Eu gosto muito de ligar as músicas de Niná no Mundo Bita. E aí, quando ele termina, que a gente vai subir, porque aqui em cima é o banheiro, que a gente tem 2 banheiros, um lá embaixo e outro aqui. Só que a gente usa o daqui de cima para as rotinas do Alan. A gente não usa o de baixo para ele não armazenar na memória, que a gente vai para lá, gente. Uso o banheiro daqui porque o banheiro é do lado do quarto. Então, quando ele termina de almoçar, o que eu faço? Eu faço a contagem. 1, 2, 3, 4. Quando eu começo a contar, ele corre para a escada. Porque lá na escada, toda vez que ele dá um passinho para subir um degrau, eu conto 1. Ele dá o segundo passinho, eu conto 2. Dá o terceiro passinho, eu conto 3, até a gente subir a escada. São 14 degraus, então eu conto até o 10. E nos próximos eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando chega no 15º, que é a parte daqui de cima, ele chegou. Então eu sempre tô fazendo essas músicas de conexão para que eu não esteja gritando: filho, vem lavar as mãos, filho, vem almoçar. Você tá entendendo? Então essa música de conexão é o que eu faço para transportar ele de um ambiente para o outro. E geralmente são as mesmas músicas que eu faço isso. E aí quando chega aqui em cima, a gente vai fazer a rotina para o ninar dele. E com o ambiente mais calmo, cheirando a lavanda, vai proporcionando que o ambiente fique mais calmo para ele. No dia da live, eu trouxe a live para mais cedo, porque como ele dorme às 7, eu fazendo a live às 7 agora, ele não consegue dormir. Então eu vou colocar ele para dormir assim que eu sair aqui da live. Porque ele ainda mama antes de dormir. Então assim, quais memórias nós estamos colocando na cabeça do nosso filho?
Inconscientemente, o Alan ele já entende que essa música de conexão entre uma atividade e outra, ela serve para levar ele para ambientes diferentes. E isso vai se tornar consciente só daqui 1 ano e meio, quando ele passar dos 3 aninhos de idade. Tá entendendo? Junali, você não está fazendo seu filho de robô, pelo contrário, a rotina está fazendo com que ele tenha segurança, porque ele sabe que depois de guardar o brinquedo, ele vai lavar as mãos, ele tem a plena segurança. Você, quando vai para o seu trabalho, que você vai para uma rota que você não conhece, se perdeu, você não fica assustado e inseguro, isso acontece com as crianças que não têm rotina. Quando a criança ela tem uma rotina estabelecida, ela está seguro de que a mãe está lá. Ela está seguro de, se a mãe estiver, claro, e faça parte da rotina, ele está seguro de que depois de lavar as mãos ele vai almoçar, ele está seguro que depois do almoço ele vai subir para escovar os dentinhos e deitar. Você está entendendo? Então a rotina ela traz essa segurança. Portanto, memórias. São memórias que eu estou implantando na cabeça do meu filho. Mas eu te pergunto, mais uma vez, como você está guardando, ajudando seu filho a guardar essas memórias? Porque quando nós gritamos, o cérebro do nosso filho entra em alerta. Quando nós brigamos, o cérebro do nosso filho entra em alerta. Agora, quando nós fazemos isso dentro da alimentação, quando nós gritamos, come isso, menino, abre a boca, menino, vou forçar a colher na tua boca. O cérebro do nosso filho está em erupção. Como que está a cabeça do nosso bebê? Quais ligações nós estamos fazendo? Quais conexões? Quais sentimentos irão gerar quando ele lembrar desse momento? O que faz parte do processo de introdução alimentar? Eu sempre digo, nunca force o seu filho a comer. Acredite no seu filho, confie no seu filho, confie no processo. Confie naquilo, naquele tipo de introdução que você decidiu fazer com o seu filho. Primeiro de tudo, tenha calma. Se você estiver alterada, aguarde o momento da introdução alimentar. Tem gente que fica com o plug ligado porque perdeu o seguidor. Chegou do serviço muito alterado porque, sei lá, discutiu com alguém no trânsito. E aí tá na hora de fazer a alimentação do bebê. Como que você tá indo para o processo de introdução alimentar com seu filho? Você tá indo calma? Você tá indo serena? Você tá indo para um momento de diversão? Você tá indo para compartilhar, para fazer uma mesa compartilhada, para ter amor? O que nós estamos compartilhando no momento de introdução alimentar com o nosso filho? Quais são os sentimentos que a gente está transmitindo? Porque apesar de não falar o que acontece fora para o nosso filho, o que acontece lá no trabalho, o que aconteceu no trânsito, ele sente porque ele morou 9 meses dentro de você. Então a forma como você olha, a forma como você abraça, ele vai sentir através do seu batimento cardíaco. Você sabia que os nossos filhos choram aquilo que nós estamos sentindo? Você sabia que muitas vezes quando o bebê está com cólica, nos 3 primeiros meses, é apenas o estresse da mãe, é o cansaço da mãe? É aquele leite que sai com muita adrenalina para o corpo dele? E você acha que esse bebê que saiu do seu corpo, ele não vai saber o que está passando contigo? Ele sabe. São essas memórias que você está implantando na cabeça do seu filho. É a forma como você ensina ele a comer, é a forma como você dá de comer, é a forma como você se apresenta ao chegar em casa, é a forma como você se apresenta na hora da introdução alimentar, é a forma como você se alimenta na introdução alimentar. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é que o amor, ele é o melhor caminho pra gente andar
nessa trilha que se chama maternidade. Esqueça tudo que aconteceu lá fora. Esqueça todas as coisas. Deixe da porta para lá. Na hora de fazer a introdução do seu filho, procure fazer da forma mais leve possível, mais tranquila. Senhor, eu estou aqui, minha cabeça está pesada, meu corpo está cansado. Mas me ajuda. Eu preciso que o Senhor restaure as minhas forças, para que eu não obrigue meu filho a comer. Confia no teu filho. Confia no processo. Você sabe onde você quer chegar. É isso, Nara. O amor é o elo perfeito. Obrigada, Elia. Uma grande amiga também. Eu aprendo muito com você. Calma, respira fundo, conta até 10, conta até 20, conta até 30, conta até 1000. Mas vá com muita calma na hora da introdução alimentar. Porque o seu filho está aprendendo até a forma como você dá comida para ele. Tá bom? O meu desejo do fundo do coração é que a sua casa seja abençoada por Deus, que vocês tenham um processo de introdução alimentar, um processo de reeducação alimentar da melhor forma possível. Que na sua casa seja um lar de paz, que na sua casa seus vizinhos identifiquem que Jesus mora aí. Que no momento da introdução alimentar sejam momentos de alegria, momentos de memórias afetivas, momentos de paz, momentos de diversão, momentos de amor, momentos de comunhão. Para que você, o seu filho, o seu esposo, toda a sua família levem adiante aquilo que você aprendeu, aquilo que você é, aquilo que você faz e principalmente aquilo que está dentro do teu coração. Que a paz de Deus alcance o seu lar todos os dias, porque o seu filho vai fazer no lar dele aquilo que ele está aprendendo hoje na sua casa. Tá bom? Um beijo no seu coração. E se eu puder contar, você conta comigo para qualquer situação. Nós somos hoje um grupo de apoio. E se hoje eu estiver ajudando apenas uma família, eu sei que o meu propósito aqui já se cumpriu. Tá bom? Um beijo no seu coração. Vamos orar para que essa pandemia acabe e a gente possa se encontrar em algum lugar nesse mundo. Tá bom? Que Deus te abençoe. Eu amo vocês, tá bom? Beijos, boa noite, bom descanso e a gente vai se vendo durante a semana. E eu posso te pedir uma coisa? Compartilha essa live, se ela faz algum sentido pra você. Vou pra Brasília, vou sim. Uhul, tô com a passagem comprada, tô esperando a pandemia acabar. Se essa live fez algum sentido pra você, beijo, Lidiane. Beijo, Jaraína. Compartilha com alguém. Beijo, Edna. Beijo, Aline. Beijo, Elia. Beijo pra família de vocês. Tá bom? Compartilha com alguém. Um beijo pra minha mãe que tá aqui também. Te amo, mãe. Obrigado por tudo. Amém? Eu não quero desligar. Beijo. Tchau, Chayane. Todo mundo, um beijo. Amo vocês.